E é que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Continuando nosso estudo da lei de destruição, hoje vamos refletir sobre as questões 742 a 765 do Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre guerras, assassinatos, crueldade, duelo e pena de morte. Tema atual e, portanto, necessária essa reflexão, porque foi escolhido pela espiritualidade. Já falei para vocês que eu estou seguindo aqui a sequência. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estudo de Kardec. Para quem ainda não sabe, estamos seguindo, as leis morais do Livro dos Espíritos. Boa noite, Leandro. Ó, Leandro, você hoje foi o primeiro, e o único até o momento. Mas eu vou continuar, pra gente, porque são muitas questões. Avisando, caso você tenha chegado aqui depois no gravado, de paraquedas, nós começamos, a lei de destruição. Tem muitas questões, para vocês terem noção. A próxima lei, que é a lei de sociedade, a lei de sociedade só tem 2 páginas. Já a lei de destruição, boa noite, Marcelo, 2, aí nós fizemos destruição necessária e destruição abusiva semana passada, junto com flagelos destruidores, está salvo aqui, e também no YouTube. E hoje nós vamos estudar a partir da 742, que é o que impele o homem à guerra. Eu já resumi aí, trouxe um trechinho, fazendo essa abertura aí, quando passa lá no feed, pegar o povo. Boa noite, Luci. Que é o que impele o homem à guerra. Infelizmente, ainda, a gente fica sabendo, além da guerra na Ucrânia, que já vai fazer 1 ano, gente, agora eu não lembro. Aí o Leandro, que é o cara que sabe das guerras, traz as informações pra gente. Daqui a pouco faz 1 ano isso. E, além disso, a gente sabe que sempre ocorre aí, de tempos em tempos, em alguns lugares, tem guerras aí há séculos, modo de falar, enfim, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar do que é um pouco óbvio, Deveria ser tão simples, mas a gente está precisando falar o óbvio. Que é o que impele o homem à guerra. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, já fica bem claro, O que faz com que o homem sinta essa vontade, esse desejo, chegue às vias de fato, é a predominância da natureza animal sobre a espiritual e o transbordamento das paixões, o que também é interessante a gente observar, Que tira a gente desse equilíbrio, No estado de barbaria, os povos... Aí aqui, eu até fui procurar, Porque a barbaria, conjunto de bárbaros... Boa noite, Cláudia. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal, Então, vê como algo normal. Porém, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. Então, eles colocam o que eu entendo aqui, Lembrando sempre que eu trago aqui sempre o meu pitaco, Eu leio, se vocês tiverem o Livro dos Espíritos, eu sugiro que acompanhem e eu falo o que eu entendi, E vocês têm a liberdade de comentarem o que vocês entenderam. Eu entendo por essa resposta que, assim, no momento, no estágio em que a gente se encontra até agora, ainda tem uma necessidade, mas não é que ela seja, digamos que abençoada, não é que deva existir a guerra, mas acontece pelo nosso atual estágio evolutivo. E aqui ele até fala, para terminar, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária, ou seja, ainda há uma necessidade, mas depois tem uma outra pergunta, Kardec faz sobre essa questão da necessidade também. É importante que a gente continue refletindo, Continue lendo, não só pegue uma questão e entenda que a resposta toda completa está nela. Na 743, Kardec pergunta: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Viu como é? Algum dia é algo para frente. Nesse momento, infelizmente, ainda acontece,
E eles dizem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Infelizmente, a gente vê até povos irmãos, né, no momento que vivem ali pertinho, brigando. Na 742, ele pergunta que objetivou a providência tornando necessária a guerra. Né? Por que ela é, de certa forma, uma necessidade? Até certo ponto, hein, gente? Não vai pegar aí minha fala, não, hein? Aí eles respondem a liberdade e o progresso, né? Então, esse é o objetivo, a liberdade e o progresso. E olhando para trás, a gente sabe que várias guerras, embora hoje também vão falar sobre isso, né? Eliane, boa noite. A gente vai falar sobre isso, né? Da evolução a todo momento. Quando a gente olha para trás, acha um absurdo, né? Aquilo que aconteceu, mas naquela época existia um motivo, às vezes um motivo justo para que acontecesse daquela maneira. Aí ele pergunta né, que é uma continuação da 744, desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Porque eles respondem que o objetivo é a liberdade e o progresso. Aí ele faz essa pergunta. E eles dizem que é a escravização temporária para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Aí vamos lembrar que tem também aquela pergunta, flagelos destruidores, onde eles, né, Kardec pergunta para eles, né, com que fim fere Deus a humanidade, gente, é isso? Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem para fazê-la progredir mais depressa. Não vou ler tudo, li na semana passada, são respostas longas, mas que resumem o que a gente acabou de passar, que é a pandemia, né? Entre os flagelos destruidores tem as pestes, enfim, ele vai resumindo ali, mas tem isso, a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais. E aí, essa maneira, né, esse flagelo destruidor é uma maneira de fazer com que a humanidade progrida mais depressa, né, chacoalhando a humanidade, esmagando. Por isso que aqui ele fala escravização temporária para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa, porque sabemos que enquanto está tudo muito bem, está tudo muito calmo, a gente para e fica só curtindo, né? A gente só vai tomar um jeito na vida, você só vai se mexer quando a coisa começa a te incomodar, né? Começou a te incomodar, aí você fala, pô, parar, preciso ajeitar aqui essa situação, porque não está me agradando. Isso acontece no pessoal e no coletivo também, né? O Leandro contribuindo aí, que começou dia 24 de fevereiro a guerra da Ucrânia. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Gleice. Aí ele pergunta, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Olha, aquele que suscita a guerra, aquele que estimula, aquele que lidera, aquele que bota na cabeça das pessoas. Boa noite, Nando. Veja só, né, como é necessário esse estudo das leis morais. Vejam. Eles respondem, grande culpado é esse, muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então o líder, aquele que, né, lidera ali a guerra, aquele que tira uma ideia de guerra do nada, como a gente está vendo aí, né, não vou nem citar nomes, né, mas o cara tá lá guerreando, tá enlouquecido, tá surtado o cara lá. Enfim, já vai fazer um ano, mas vamos lá. Boa noite, Deb. Então, aqui eles deixam claro que tem uma responsabilidade maior, todos nós temos, né? Qualquer pessoa que tenha, né? Não precisa nem do cargo em si, mas exerce um papel de liderança e influência, né? Agora, então, os influenciadores. Quem conversa comigo sabe que eu me preocupo bastante com isso, né? Essa questão de você falar e, de repente, você influenciar pessoas. Isso a gente tem que ter cuidado, embora a gente seja influenciado a todo momento, né? Mas, voltando aqui para nossa resposta, então, grande culpado é esse, muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Enfim, isso aí
é justiça, né, divina. Não cabe a nós. E aí eles introduzem essa questão do assassínio, que é o próximo item. Na 746, Kardec pergunta: é crime aos olhos de Deus o assassínio? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar muito do que é óbvio, mas está sendo muito necessário a gente refletir sobre o óbvio, porque, sei lá, o negócio tá meio, tá parecendo que tá meio torto por aí, né? E aí eles dizem: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então, a gente já sabe, né, que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, e aqui eles ainda trazem a questão da responsabilidade, porque ao colocar fim na vida do outro, também está interrompendo ali uma oportunidade de expiação daquele espírito, ou até de uma missão, né, de um bem que ele viria fazer, de algo que ele trouxe, né, em si no seu planejamento reencarnatório. Kardec pergunta se é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio. É sempre o mesmo peso ali, é sempre a mesma coisa? E eles deixam claro que não. Deus é justo, então ele julga mais pela intenção do que pelo fato. A gente vê isso, né, durante toda a obra aí da codificação, que é a intenção. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais, né, a gente aprende, evolui intelectualmente e moralmente, as oportunidades que a gente tem, a nossa vida. Então, não tem como. O Nando falou que atrasou, eu não quis falar nada não, né? Então a gente percebe, né, isso o tempo todo na codificação, eles falando que o que vale é a intenção. Você não pode comparar uma pessoa que cometeu o mesmo crime, dependendo, eu não vou nem entrar em exemplos aqui para poder não me perder, mas onde, né, de que maneira, se aquilo foi planejado ou não. E aí tem até a questão aqui da legítima defesa. Enfim, né, em todas as ocasiões, sejam delitos menores ou maiores, mas é a questão da intenção, do conhecimento que aquela pessoa tem, da oportunidade. Por exemplo, eu vou jogar aqui assim, a pessoa que roubou um alimento para matar a fome e a pessoa que roubou um celular, e às vezes, assim, até tem, porque tem até a questão de que às vezes não é nem para vender aquilo e comprar a comida, né? Não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas só trazendo aqui um exemplo dentro dessa questão da intenção, né, das oportunidades, enfim. A gente vai continuar refletindo sobre essas questões, porque elas se encaixam e sempre voltam, e a gente vai estudar lei de sociedade, a gente vai estudar, cadê as outras que eu não vou lembrar assim? Lei do progresso, a última, a lei de igualdade, e tem a lei de liberdade, e tem a lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente vai continuar falando sobre isso, né, sobre essas questões atuais. Em caso de legítima defesa, escusa, ou seja, desculpa a Deus o assassínio, eles deixam claro: só a necessidade o pode escusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Ou seja, em último caso, gente, você tem que preservar a sua vida, mas também não tem que planejar, tendo a oportunidade, né, de alguma maneira ali, prender, sei lá o que, a pessoa não tem que buscar isso aqui, ó, só necessidade o pode escusar, mas que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. E aí a gente tem que lembrar, né, que tem essa questão aí do povo querendo andar armado por aí, fazer justiça com as próprias mãos e coisa e tal. Gente, vamos dar uma lida aqui, né? O negócio tá aqui. Então, tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Aí vai de novo voltar na questão da intenção, né? Se de repente, né, o homem foi convocado à guerra, né, ele precisa cumprir aquilo, e aí com que intenção, né? Como é que se dá essa morte? É com prazer? É com crueldade? Ou é por necessidade ali, a questão de sobrevivência, de que está envolvido, acabou, né, se envolvendo ali, é necessário, é uma responsabilidade. Por isso que eles falam aqui, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Né? Em todo lugar a gente tem a oportunidade de, né, de sermos humanos.
E aí ele introduz esse assunto da crueldade, que é o próximo item. Mas antes disso, ele pergunta na 750, qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio, que é matar pai ou mãe, ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é crime. Aqui ele estabelece, né? E na 751, fechando esse item, assassínio, como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? A resposta é: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. E a gente percebe, né? Eu costumo dizer assim que o crime organizado, a gente fala e não percebe, né? Crime organizado, não é o caso aqui da resposta, mas só para a gente lembrar que os criminosos, eles conseguem, né, se dar bem ali, resolver tudo, porque é organizado, porque são inteligentes. A gente não tem que desassociar, né, a inteligência da bondade, ou então o conhecimento. A pessoa pode usar o conhecimento dela de várias formas. Todo mundo que tem aí um talento pode usar para o bem ou para o mal. Todo mundo que tem um conhecimento também. Enfim, aqui eles estão colocando isso, né? Isso se dá com aquele que tem vivido muito, mas sem se melhorar. Então vai aprendendo, mas não desenvolve, aprendendo intelectualmente, né? Mas não desenvolve a moral. E no item crueldade, começando aqui a questão 752, Kardec pergunta: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Lembrando aqui que estamos refletindo sobre a lei de destruição para quem chegou aí no meio. Eles respondem: é o instinto de destruição no que tem de pior. Então nós vimos no início dessa lei que existe a destruição necessária. Não vou ficar aqui lembrando tudo, mas existe sim a destruição necessária e existe a destruição abusiva. Deixa eu ver aqui se tem uma resposta rápida. Não marquei. Alguma coisa para resumir. Mas enfim. Então aqui eles dizem, essa é um instinto, o sentimento de crueldade é o instinto de destruição no que tem de pior, porque existe aí, no meu entendimento, a destruição, aquela necessária, que não é essa aqui que eles estão falando. Porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, né, eles falam, algumas vezes é necessário. Por quê? Porque é necessária a transformação. E para algo se transformar, você precisa primeiro destruir, né? Até o corpo físico, né? Para a gente renascer, para a gente ter novas oportunidades, é um ciclo da vida. Eu sempre trago aqui o exemplo de reformas, eu sempre trago o exemplo, por exemplo, comida, né? Você vai fazer um omelete, você quebra os ovos, enfim, transformação está na nossa vida o tempo todo. A gente tem que observar, mas às vezes a gente fica apegado naquilo que era. E esquece que também de algo que está morrendo simbolicamente, está sendo destruído, pode renascer algo novo. Até agora eu esqueci qual foi o carro, mas uma pessoa que eu sigo sobre, né, autoconhecimento, ela fala muito... Esqueci agora qual era o carro que ela dava o exemplo. Mas, assim, para você ter um carro novo, você precisa abrir o espaço na garagem. Às vezes você tá lá com um Fusca velho que nem anda mais, que não serve mais para nada, mas você tá apegado ali, aquela lembrança, não, porque eu adoro. E isso para qualquer coisa, né? Seja objetos, sejam hábitos na nossa vida. Às vezes a gente fala que não tem tempo, mas você continua repetindo aqueles velhos hábitos que não levam a nada. Então tem tudo isso, nessa questão do morrer simbolicamente, de você se transformar. E aí, voltando aqui para a questão, aí eles dizem, é um instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, existe uma diferença e cabe a nós analisarmos, né? Será que isso era realmente necessário? Será que essa destruição era necessária? Será que essa crueldade era necessária? Não, porque aí eles falam aqui, né? Ela resulta sempre de uma natureza má. E a gente percebe até que o assassinato, ele tá errado, mas ainda assim, a gente fica ainda mais chocado quando descobre que aquela pessoa cometeu um assassinato e agiu com tamanha crueldade. Isso piora bastante e
Bom, eu não sou advogada, não sei se tem alguém aí, o Rainer não entrou ainda, mas eu acho que, né, essa questão do planejado, da crueldade, vai aumentando ali a pena. 753, por que razão... Eita, eu fechei aqui, ainda bem que eu não vou precisar usar mais, porque eu fechei aqui o roteiro, sem perceber. Será que tem algum espírito aqui? Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Quer dizer, eu espero que tenha aqui um espírito de luz, né? Não um zombeteiro mexendo aqui no meu computador, que eu apertei alguma tecla sem querer. Então, por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Eles dizem, nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto, e como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento, sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Eu vou voltar aqui. Eles falam, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos. Sintonia, né, gente? Afinidade. Que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Viu como existe nesse sentido que ele coloca? Olha, Kardec tá aqui, hein, gente? Eles colocam o destruir de uma maneira positiva, né? Eu até falei na semana passada, né? A gente pode entender como, por exemplo, destruição de leis antigas que não fazem mais sentido, né? Que a gente vai avançando, vai progredindo, vai vendo que naquilo ali não tinha humanidade para conceder direitos a todos, enfim. A maneira como a gente se organiza, né, culturalmente, socialmente, enfim, vai havendo essas mudanças, essas transformações, e para isso há uma certa destruição, nesse sentido. E aqui ele coloca isso, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. E é assim que a Terra vai passando, né, vai se transformando. Kardec fala lá na Gênese que essa transformação, esse progresso da Terra, ele vai acontecer à medida que nós vamos evoluindo, sim, mas também vamos recebendo a geração nova, espíritos mais evoluídos moralmente, que não são perfeitos, mas que vêm com um senso de justiça, vêm com esses questionamentos, vêm com uma visão mais humanitária, de igualdade. E é por isso que a gente vai vendo aí tantas questões, né? Tá só começando, tantos embates aí intelectuais, tanta disputa de ideias, enfim, do velho contra o novo. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Kardec pergunta. E eles respondem, dizem, da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. Olha que interessante. Todos os homens têm como princípio o senso moral. Entendo o quê? Tem uma sementinha, né? Já faz parte da gente. Assim como, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Só que uns desenvolvem, outros não. Uns fazem a egípcia, uns não querem saber, e outros já buscam, né? Ouvir também, porque ninguém nasce sabendo, ninguém é perfeito, se a gente fosse perfeito, não estava aqui, né? Mas a gente precisa prestar atenção no nosso comportamento, né? No que a gente faz, e ouvir o que as pessoas falam. Se alguém está me falando, se mais de uma pessoa está me falando de algum comportamento meu, por exemplo, eu tenho que avaliar, não é possível, né? Boa noite, Andréia. Andréia, não vá dormir na minha live, hein? É uma amiga que brinca comigo dizendo que dorme na minha live. E toda vez que ela entra eu falo isso. Bom, aí eu me perdi aqui. Ai, gente, então o senso moral existe em todos nós. Só que tem pessoas que não buscam desenvolver, que fazem o que querem, né? Que passam pela vida sem buscar esse progresso moral, sem aproveitar as oportunidades, porque se todo mundo aproveitasse, não tava do jeito que tá, né? Vamos combinar. Então eles dizem assim,
É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Por quê? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, aprendemos, né? Todos nós, espíritos, e vamos aprendendo a cada encarnação com as oportunidades que temos. Uns aproveitam mais e outros menos. Uns buscam mais conhecimento, desenvolver o senso moral que já existe em nós como princípio, e outros não. É só você parar para pensar, né? O que você faz com o seu dia? Todo mundo tem 24 horas, todo mundo tem 7 dias na semana. Como você aproveita o seu tempo? Algumas pessoas, e aí não vou nem trazer exemplo para não ficar com julgamento. Até porque existem fases, existem ciclos, cada um tem o seu momento também. Mas é isso, né? O que você se dedica, o que você faz, com que você gasta a sua energia, com que você gasta o seu tempo. Isso vai transformar você em algo melhor ou pior. Não vai transformar em algo pior, porque a gente não regride, né? A gente, no máximo, para aí na evolução. Mas a gente pode, como disse aqui, né? Mais tarde, seres bons e humanos. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Por quê? Porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Então, em algum momento, seremos bons e humanos, por mais que nesse momento ainda não sejamos. Como isso vai se dar? Pelo amor ou pela dor, né? A gente tem oportunidade todos os dias, os espíritos falam isso também. É até, agora eu acertei, é na resposta dos flagelos destruidores. Kardec pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E aí você entenda a pandemia, por exemplo. A resposta deles é, pode e emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então é quando a gente é pego ali no nosso orgulho, quando a gente se sente fraco, quando a gente vê que não tem controle sobre a nossa vida, a gente tá aqui, não tem controle de mais nada, aí a gente se entrega, né? Aí nesse momento, até outro dia eu ouvi a frase, quem não morre não vê Deus. Nesse momento em que você se sente ali, né, fraco, e sem nenhum controle sobre a sua vida, sobre uma situação, é que você se entrega. Você vê que não tem mais nada a fazer. E às vezes a pessoa de fora fala, tem sim, mas tem situações na vida em que você não tem o que fazer, a não ser ficar quietinho, orando, buscando uma solução. Claro, aproveitar o momento para refletir, para planejar uma mudança no futuro, mas às vezes naquele momento você não pode fazer nada. Foi o que aconteceu com a gente na pandemia, né? Principalmente quando começou, a gente não sabia de nada que estava acontecendo. Aí era aquela loucura de álcool em todo lugar. Passar álcool aqui, passar álcool ali, será que o vírus está aqui, não está? Não se sabia de nada. Ficou todo mundo como? Miudinho. Nem todo mundo, né? Vamos combinar. Mas essa é a ideia dos flagelos destruidores que Kardec, né, pergunta, e eles dão essa resposta que eu acabei de ler. Então, repetindo, deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Nós temos as oportunidades diariamente, nós temos a maneira de progredir, só que nós não aproveitamos. Então, alguns demoram mais e outros menos. E, voltando a 754, o final da resposta é, ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Poético, né? Mas para concluir, o que ele quer dizer? Boa noite, Iris. Agora tá chegando aí. Chama mais, chama. Hoje eu não chamei achando que vocês não iam querer. Aí agora vocês estão chegando, né? Estão aprendendo. A Andréia falando, sua voz é calmaria e bálsamo. Ah, que gracinha. Olha, ela fala que depois quando assiste gravado, ela vai ouvindo e vai dormindo. Então vou repetir aqui a resposta para poder concluir, já que eu fui lá, voltei e tal. Kardec pergunta, a crueldade não derivará da carência de senso moral? E eles dizem da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens, até naqueles que a gente olha assim e fala, ixi,
Não tem um senso ali moral, não, tá adormecido. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos, né? Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Então, é uma sementinha que nós temos e ela precisa ser nutrida, né? Nós precisamos o tempo todo, eu acho que refletir, buscar o que a gente pode fazer para se melhorar, porque todos nós temos defeitos e até para a gente, ninguém muda de um dia para o outro. Então, a gente pode achar que mudou e daqui a pouco de novo cometeu o mesmo erro, mas a diferença está em você buscar esse autoconhecimento, se avaliar, estar aberto a essa mudança, ou você falar, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Mas aí tem uma hora que a vida faz o quê? A vida dá aquela porrada, né? Para você poder se ajustar. Boa noite, Iris. E aí tem um comentário de Kardec. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolve-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobrecitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Ou seja, quando você, não condenando os bens materiais, como eu já falei aqui em outras lives, né? Nós precisamos da matéria, precisamos de recursos materiais para viver e não para sobreviver. Mas esse apego, né? Essa vontade de adquirir mais e mais, enfim, na questão material e os nossos instintos, as paixões, esse desejo de controle, né? Orgulho, egoísmo, enfim, tudo isso dificulta o nosso desenvolvimento do senso moral, né? Assim como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Por mais que de repente você olhe, fique irritado, né? Fique descompensado, revoltado com uma situação, você não vai chegar lá e, enfim, né? Como é o nosso assunto de hoje, matar, né? Ser cruel, violentar, guerrear, enfim. Espero que já tenhamos passado dessa fase, porque em algum passado aí, quem estava lá nas guerras do passado éramos nós, né? Éramos nós. Se nós acreditamos em reencarnação, temos que entender que em algum momento nós também estivemos nesses estágios que hoje em dia nos deixam horrorizados. Boa noite. Na 755, Kardec pergunta: como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontram seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Ou seja, no meio de uma civilização bem adiantada, tem alguém tão cruel. Aí eles respondem: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só tem o exterior, ou seja, só tem a aparência. De repente, nasceu ali naquele ambiente, se veste, vamos supor que se veste bem, né? Aparentemente é uma pessoa civilizada, mas por dentro tem essa crueldade. São, se quiseres, selvagens que da civilização só tem o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados. Então, olhando, boa noite, olhando aquela pessoa que de repente, tô aqui viajando, gente, né? Só para ilustrar aqui a nossa resposta. Uma pessoa que fala bonito, né? De repente se veste bem, ih, cadê o trava-língua? Se veste bem, fala bonito, né? Usa uma roupa boa, e aí você fala, nossa, pessoa, né? Aqui no caso da resposta, hein, gente? Pelo amor de Deus. Civilizada, né? Pessoa chique. Mas por dentro, a pessoa tem sentimentos cruéis. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Isso porque pode acontecer de um espírito buscar, eu vou reencarnar nesta situação, neste local, eu vou enfrentar, né, para que eu
existem os dois casos, porque aqui a gente está falando da civilização, né? Às vezes aceita uma prova num local difícil achando que é capaz de suportar e não consegue, se perde, porque ninguém reencarna com planejamento para ser criminoso, né, gente? Às vezes se perde ali naquela, digamos que nas tentações, né, nas oportunidades ruins que surgem, ou como nesse caso aqui, um espírito ainda inferior reencarna numa civilização adiantada a fim de evoluir, né, de ter essas oportunidades aqui, na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Em certas situações, mesmo ali no meio de pessoas civilizadas, esse sentimento de crueldade, enfim, é tão forte que acaba no que talvez nem seria uma oportunidade cometendo um ato cruel, né? Para quem está chegando agora, nós estamos estudando a lei de destruição das leis morais a partir de guerras. Deixa eu beber uma água. Guerras, assassínio, e agora a gente está finalizando crueldade. Por isso que o tema tá assim, hein, gente? Vocês de repente entraram aqui e falam, eita, tá pesado o negócio aqui. Na 756, que é a última pergunta que Kardec faz dentro desse item, ele pergunta: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Eles respondem: a humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem, né? Hoje a gente olhando aí para trás, eu acho que vai ter ainda aqui uma resposta que na resposta não, né? Kardec não responde. Kardec pergunta e depois ele comenta, né? É hoje, viu, Kenando? Não entendi. Agora eu nem falei com vocês, né? Eu botei um ventilador. Atualizou o celular agora, oh meu Deus. Eu coloquei hoje um ventilador aqui mais fraquinho, que não faz tanto barulho. Eu ia perguntar no começo, a live tá quase no final. Que eu ia perguntar se estava fazendo muito barulho, para eu não ficar aqui igual semana passada, né? Bom, resumindo aqui, né? Então, como eu já falei, a lei do progresso, ai Jesus, hoje eu tô que tô, né? Isso que dá, não fazer os exercícios. Olha, voltando, né? Recapitulando, estamos submetidos à lei do progresso. Nem o outro fazia, mas eu botei no fraco, não. Estamos submetidos à lei do progresso, portanto, vamos evoluir em algum momento. Precisamos progredir, uns mais rápido do que os outros, de acordo com as oportunidades. De acordo com o que fazemos com as oportunidades, né? Esses homens em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente. É o que a gente está vivendo no momento, dizem aí, né, através das comunicações, da literatura espírita, que nesse momento de transição planetária, aos poucos, por mais que pareça que a coisa está piorando, né, até porque eu sempre falo que não é que, ok, pode estar piorando um pouco para depois melhorar. Mas tem a questão da mídia, né? A gente vive aí nessa era da informação, então a gente sabe o tempo todo. A todo momento a gente percebe, a gente se informa de notícias ruins, porque a notícia ruim é mais compartilhada, é mais comentada. Isso aí já há séculos, né? As pessoas gostam, né? Se envolvem ali, enfim. E também pela questão do alerta, né? Precisa falar que aconteceu alguma coisa ali para que a gente saiba. A gente também não pode ficar alheio sobre, né, uma situação, enfim, né? Bandidos estão agindo em tal local, a pessoa precisa estar ligada, né? E também para cobrar das autoridades, né, dos políticos, enfim. Não é que não tenhamos que falar a respeito. Só estou falando que a gente acaba sabendo, e não mais só sobre a nossa região,
o jornal local, em determinado momento, que antes era assim, né? Você comprava o jornal na banca lá, o jornal impresso, você tinha um horário lá do jornal na televisão. Hoje a gente está com o celular na mão o tempo todo, recebendo informação, não só local e nacional, como também mundial, né? Então é o tempo todo, e em geral notícias ruins, e a gente mal teve tempo de absorver, enfim, aceitar uma coisa, vem uma outra. Então tem essa dificuldade, mas começa a ver, né, nesse momento de transição planetária, para que haja essa evolução, que o planeta não vai ficar esperando a gente tomar, né, uma atitude e se melhorar, ele precisa progredir. A codificação espírita traz para a gente que além dos estágios evolutivos do espírito, existe também o progresso dos planetas, né, do globo. Então a Terra, para ela se melhorar, precisa que hajam homens, né, mais propensos ao bem, que façam mais o bem. Para isso, alguns espíritos, né, dizem aí na literatura espírita, e também Kardec fala, né, para cada homem mal que poderia reencarnar, não lembro se são essas palavras, mas reencarnará um espírito mais propenso ao bem, né, a geração nova, o último capítulo da Gênese. Por sinal, o Nando falou outro dia, eu publiquei nos stories, né, porque eu faço o estudo da Gênese toda terça, no Centro Espírita, aí o Nando até comentou, você podia fazer com a gente, do livro todo, claro que eu não vou fazer, porque é muita coisa, porque eu não tenho condições, é um livro difícil, mas depois que acabar as leis morais, eu vou avaliar se eu faço o estudo do último capítulo, São Chegados os Tempos, porque é um capítulo que eu já li várias vezes, e aí eu vou ter tido a oportunidade de estudar na casa espírita com outras cabeças pensantes, e assim eu posso, porque eu também não sou boba, né, gente? Eu não sou boba, eu tem que ouvir outras pessoas para poder trazer coisas diferentes, não ficar só na minha cabeça. Leandro tá falando que não dá para perceber o barulho, o áudio está perfeito, eu espero. Não vou nem ouvir depois. Brincadeira, porque teve um que eu liguei, né, forte, ficou um barulho. A destruição não é só física, material e sim moral. Eliane falando. Gostei também, Eliane, muito bom, porque... não sei se foi nesse sentido que você quis dizer, mas eu tô aqui entendendo, né? A gente passa por essas situações, essas coisas, inclusive, gente, ano passado foi um ano tão difícil e eu continuo meio reclusa por vários motivos, mas enfim, à medida que eu vou encontrando as pessoas ou conversando mesmo pelo celular, cada pessoa me conta uma coisa chocante, gente, boa noite. Eu não sei seu nome ainda, Recomeçar Podcast. As pessoas me contam um negócio que eu fico chocada, e aí depois eu falo assim, não sei por que eu tô chocada, se tá todo mundo contando alguma coisa que me deixa chocada, mas a gente sempre fica chocada. Eu não vou contar aqui as histórias do povo, mas são coisas assim que a gente não imagina, né? Vocês devem saber de alguma coisa aí da vida de vocês e dos desconhecidos, que a gente fala assim, gente, tipo uma pessoa, sabe? Uma amizade de anos que acabou, um relacionamento, sabe? Eu não vou contar, eu tô já jogando aqui, né? Fulano que trai... é o homem que traiu a mulher que traiu o homem. É um negócio assim, aquele amigo de anos que te deu uma sacaneada, aquele amigo que você confiava que te deu uma sacaneada, é um negócio que você fala assim, mas como assim a pessoa fez isso com a outra pessoa? É um babado atrás do outro, gente, mas enfim... só para dizer, porque como ela fez esse comentário da questão moral, eu lembrei disso para falar que essas situações surgem, né, acontecem na nossa vida, e é claro que não é fácil, é ruim pra caramba, mas a gente precisa tirar alguma coisa de bom. Então, eu entendo que a gente precisa, né? O que eu tenho que aprender com esta situação? O que a vida tá querendo me ensinar? Talvez o desapego, talvez o equilíbrio, buscar mais equilíbrio, não estar tão apegado àquela pessoa. É entender que nós precisamos nos relacionar sim, amar o próximo e tal, mas a gente precisa cuidar da gente, porque às vezes a gente acaba, né, fazendo muito pelo outro, esquece um pouco da gente. Somos seres individuais, enfim, cada um aí com a sua lição. E até mesmo você falar, não quero mais isso aqui na minha vida, né? Que às vezes a gente vai permitindo. Então, se isso chegou até esse ponto, será que eu permiti? Provavelmente eu permiti. Então, a gente tem que estar atento a isso. O que a gente anda permitindo na nossa vida? O que a gente anda deixando acontecer, né? Vamos lá, então.
A Cláudia tá falando, não tem como fugirmos da lei do progresso. Exatamente, graças a Deus, né? Assim a gente sabe que os atrasados, incluindo a gente, vão ser empurrados de algum jeito, né? De algum jeito a gente vai pra frente. Aí agora aqui, gente, será que eu me perdi? Eu tava na última, né? Foi isso aí. Então a humanidade progride, esses homens em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grado se separa do bom quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Então, aqui ele fala sobre outros invólucros, que poderia ser ainda aqui no planeta, né? Isso vai depender do estágio evolutivo aí de cada um, enfim, das oportunidades. Pode ser que continue na Terra ou vá para outros globos ajudar com o progresso lá. O Nando tá falando que é livramento, né? Bom, eu penso assim, se a gente busca ter uma conduta correta, busca estar alinhado ali com o bem, com Deus, né? No trabalho, no estudo, enfim, na nossa maneira de viver. Se algo de ruim acontece, penso como Nando, né? Por mais ruim que seja na hora, por mais que a gente fique aí no apego, né? Nessa questão de eu queria que continuasse do mesmo jeito, a gente tem que entender, né? Deus sendo misericordioso, querendo algo muito bom na nossa vida, querendo o bem dos seus filhos, porque pelo menos é essa maneira com que eu sinto Deus. De alguma maneira, isso aí está nos livrando, né? De situações, enfim, de um caminho que não era o nosso. Mas vamos lá, agora a gente vai entrar em duelo. E eu, quer dizer, vai e não vai entrar, porque eu só vou passar rapidinho. Porque não é tão necessário assim. Ainda tem o pena de morte, que é mais interessante. O duelo, que era algo mais assim do passado, né? Mas em algum lugar aí da Terra deve rolar. E eu acho que a gente tem que trazer também pra gente, né? Não exatamente esse duelo que a gente vê aí nos filmes, mas será que a gente não anda duelando aí? Não anda duelando, vendo duelos, né? Vamos tentar trazer pra gente essas respostas para nossa sociedade atual. Kardec pergunta, na 757, pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E eles dizem que não, que é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Eu adoro essas respostas dos espíritos, eu amo. Eu adoro quando eles falam assim, sabe? Ridículo, entendeu? Ridículo, se liga. E aí, eu vou trazer aqui um comentário de Kardec, não, perdão. Antes do comentário aqui de Kardec, tem uma resposta que eles resumem, né? Para resumir isso, são 1, 2, 3, 4 perguntas, 5 que Kardec faz com respostas curtas. E aí, resumindo aqui pra gente, para a pena de morte, eles dizem, quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Não faz sentido, né? Porque Kardec pergunta se há casos de honra, se realmente precisa do duelo para, né, resolver aí, ó, em que há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa seria uma covardia, e eles deixam isso claro que não. Kardec fala no comentário, a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão. E qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Ou seja, ele dá 3 dicas aí, né? Se você cometeu uma falta, né? Confessar-se culpado, se cometeu uma falta. Perdoar, se do seu lado está a razão, se você está certo. E qualquer que seja o caso, desprezar os insultos que o não podem atingir. Não ficar buscando, né? Aconteceu isso, eu tenho que ir lá, tenho que me vingar. E aí eu falo até assim, claro que na hora, né, gente, na hora do babado é difícil. Mas às vezes, por exemplo, mas fulano falou mal de mim, eu vou lá tirar satisfação. Ai, a gente tem que ver quando é necessário ou não tretar, né? Até que ponto eu me indispor
A gente sabe que muda a nossa energia, né? Os nossos pensamentos. Então é necessário realmente a gente retrucar, é necessário a gente lá tirar satisfação. Por isso que eu falei trazer pra gente, né? Porque eu acho que vocês não estão buscando aí, não andam. Eu espero que vocês não andem armados e queiram duelar com ninguém, né? Eu acho que aqui a afinidade não é essa, né? Pena de morte. Na 760, orgulho e vaidade, eles falam aqui, duas chagas da humanidade, exatamente. Isso aí, em algum lugar aqui que eu não li, né, deve ser, mas tem uma outra que ele volta. Ah, em cima, né, olha, esse é o Nando. Isso aí, ele pergunta, que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Aí eles respondem, orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade, que isso é lembrado a todo momento, né? Tanto no livro dos Espíritos, quanto no Evangelho. Aqui ele colocou, né, é orgulho e vaidade. No Evangelho fala muito também do egoísmo, orgulho e egoísmo. Até eu estava estudando ainda há pouco para a palestra de amanhã, e eles batem muito nisso. Pena de morte. Por sinal, depois eu vou ver se eu faço a palestra que eu vou fazer amanhã. De repente eu faço aqui outro dia, uma live, aproveitando o mesmo material, que a gente tem que aproveitar, né, gente? Que é o fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Hoje o celular é uma arma. Interessante, Nando, você colocar isso, porque outro dia eu comentei, né? Só que no meu perfil pessoal, falando que a minha visão, eu até tenho cuidado para falar essas coisas aqui, né? Principalmente assim em live. Mas a questão que eu falei, de uma guerra digital, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, tá estimulando a discórdia, tá estimulando a divisão, tá estimulando... Gente, eu tô estimulando nada não. Quando eu falo alguma coisa, eu tô constatando. Você vê, na minha opinião, que existe, não pode ser tal guerra, mas existe uma disputa online, né? Digital, através do celular, as pessoas podem fazer coisas horríveis, inclusive... Principalmente, né, através de fake news. Quantas pessoas aí são acusadas de alguma coisa, né? Tava em outro lugar e tá sendo acusado daquilo e acaba com a vida da pessoa. A pessoa tem que deletar perfil e tal. Não sei se foi nesse sentido que você trouxe, mas com certeza, hoje em dia o celular é uma arma. Tem essa questão também de filmar, né, as pessoas. A gente não tem mais privacidade, não. A todo momento tá passando, às vezes, num lugar e tem um outro ali com o celular, tá te filmando, depois vai pra internet. Eu não lembro agora qual foi o caso. No jornal, essa semana. A repórter, acho que estava fazendo uma entrada, não sei se foi ao vivo, eu sei que depois a apresentadora falou assim, enquanto você estava lá falando, passou uma senhorinha e jogou o lixo, acho que no bueiro. Ou seja, a senhorinha ficou queimada, né? Ela fez ali, né? Jogou o lixo no bueiro, vai entupir o bueiro, a rua enche, né? E foi filmada, ela nem percebeu, né? Aí é o caso da câmera, mas o celular tem câmera e a todo momento a gente tá filmando, tirando foto de tudo. Também tem isso, né? Para o lado bom e para o lado ruim. Enfim, vou voltar aqui, senão daqui a pouco a gente não termina hoje, né? A pessoa fala pra caramba. Pena de morte. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? A resposta é, incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. É tanto R aqui, eu devia ter feito um brrr antes de começar e não fiz. Incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Agora eu arrasei, viram a diferença? Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Então a gente vai vendo que algumas coisas, infelizmente, né, como a gente já viu aí da guerra, né, ainda são necessárias, não necessárias no sentido de que tem que ser, mas acabam sendo como consequência dos nossos atos, das nossas imperfeições, do nosso estágio evolutivo. E aí ele fala sobre a pena de morte, né, eles trazem isso pra gente. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Kardec faz o seguinte comentário. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados,
quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando reconhece culpado, com o que se pratica em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. É o que eu sempre falo para vocês, meus amigos. Tá ruim, mas vamos olhar para trás, vamos olhar para trás. É isso que Kardec está querendo dizer aqui. E o que a gente tinha antigamente? Como é que Jesus morreu? Crucificado. Guilhotina, fogueira, tinham vários tipos, né? Cometeu isso, vai lá, pá, mata. Não tinha os direitos humanos, né? Não tinha questão de merece ali né, ter um advogado, vamos ouvir, né, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, enfim. Tudo que a gente conhece como justiça agora, né? E que ainda é necessário desenvolver, né, o senso moral e esse senso de justiça em muita gente. Não é mais como antes. E é isso que Kardec traz aqui. Vou até repetir, até porque entrou um monte de gente. Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. É isso que Kardec faz refletir, né, que hoje, para quem está chegando, estamos falando sobre pena de morte. Hoje, né, com o tempo vai se acabar com isso cada vez mais. Mas a gente já tem que olhar para trás e ver o quanto a legislação humana, que é o que ele faz aqui a pergunta, né, já avançou nesse sentido dos direitos, né, humanos, do direito da pessoa responder por aquilo, e aí também depois ter uma oportunidade quando sai da prisão. Muitas coisas evoluíram, graças a Deus, sem contar as torturas. Exatamente, não, do que ele vai falar aqui também, né? Mais pra frente. Eu estava tentando lembrar aqui, era das condições, né? Que a gente tem, o sistema carcerário do Brasil, por exemplo, né? É complicadíssimo, porque a pessoa vai lá para passar por um período e o que a gente vê, pelo menos através da televisão, né? Porque eu nunca fui, mas eu tô falando que se mostra, né? Como que a pessoa vai conseguir se desenvolver ali, desenvolver algo bom e sair, é muito difícil, né? Não tô falando, pelo amor de Deus, que ninguém vai sair bem. O que eu estou dizendo é que as condições, né, que não são humanas, não proporcionam, né, esse desenvolvimento do senso moral, intelectual, de ter uma nova oportunidade ao sair. É muito difícil. A gente precisa olhar acima, além desse... Ah, não, todo mundo ali é criminoso. Quando alguém... Aí eu falei também na outra live, né? Você olhar, se indignar com uma situação e falar que nós precisamos de uma justiça para aquele caso, não quer dizer que você tenha que ficar irradiando pensamentos negativos, que você tenha que ficar desejando, tem mais é que morrer, tem mais é que ser torturado, como o Nando está trazendo aqui, essa questão, né? Se pegasse um desse, ia fazer isso e isso. Não pode. E a gente, como espírita, a gente estudando, a gente precisa cuidar primeiro dos nossos pensamentos e chegando num momento em que isso flui com uma naturalidade pra gente, que eu considero que ainda não tô perfeita, não tô 100%, mas eu consigo, né, ao ver um caso assim, se bater muito forte, eu tento me distanciar ao máximo para aquilo não me afetar, mas, né, eu me indigno com a situação, mas eu não fico mandando esses pensamentos, esses fluidos, né? Imaginando o que eu faria, porque tá lá no Evangelho, pecado por pensamento, não é só fazer não, você ficar pensando, imaginando, também é um pecado, né? E também tento corrigir pessoas ao meu redor quando falam isso, que acaba sendo automático, até porque você pode perceber que às vezes uma pessoa fala, a outra concorda, daqui a pouco tem um grupo ali falando, sabe? Daquele desejo de pagar o mal, né? Com o mal. Então, vamos voltar aqui, porque tem que concluir, né? Na 761, Kardec pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha aí, espíritas, bandido bom e bandido morto? É isso aqui que ele está perguntando. Não usará ele esse direito, o homem, quando elimina da sociedade um membro perigoso?
eles dizem: há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, a nossa visão como espíritas não é de ficar querendo pena de morte, desejando, de falar que bandido bom é bandido morto, que tem que matar todo mundo. O que eles falam aqui deixa bem claro. Há outros meios de ele se preservar do perigo. Ele o quê? Nós, né? Que não matando o outro. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento, para que ainda nessa vida ele tenha oportunidade de se redimir. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas, aí voltando, né, ao passado. Boa noite, Lúcia. Aí, foi o que eu disse que eles falavam sobre necessidade, né? Eles dizem assim: necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. A proporção que se instrui vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, conforme a gente desenvolve o nosso senso moral, o nosso senso de justiça, a gente consegue perceber: aquilo ali está errado, aquilo ali não está certo, né? Se indigna e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância. E voltando ao passado também, foi aquilo que eu falei. Aí a gente olha como pôde, né? Como a sociedade daquela época permitiu isso, como é que antigamente faziam isso, né? Matavam por nada, né? As pessoas matavam por nada. A gente vê isso aí nos filmes, não precisa nem no livro de história, né? Filmes e séries em que as pessoas matam assim. E não tem a justiça depois, né? Matou e, dependendo da época, né? Vamos lá. Na 763, ele pergunta: será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Aí eles dizem: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito, olha só. Não se revolta o teu espírito quando leis a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade. Das torturas que ele vai fazer uma pergunta que eu não falei. Eu vou até parar e reler. Eu falei que às vezes vem 5 linhas e depois você vê que aquilo era uma pergunta. Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando leis a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época, parece bárbaro em outro. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Ou seja, as leis divinas são imutáveis, né? Então, para todo sempre. As leis humanas, elas vão mudando. A gente vai vendo isso, né, nesse estudo das leis morais, que tem as leis divinas e as leis humanas. Hoje a gente está falando sobre destruição, sobre guerra, sobre assassinato, crueldade. Mas vimos isso também no lei de reprodução, sobre também o casamento, enfim. E aí eles colocam: as leis humanas vão mudando com o progresso, vão continuar a mudar até que elas estejam parecidas com as leis divinas, né? Estejam de acordo. Agora, o interessante é isso, né? Será um indício de progresso da civilização a restrição desses casos em que se aplica a pena de morte? Ou seja, ainda existe pena de morte em alguns países, em algumas regiões. Nos Estados Unidos ocorre em alguns estados, não é isso? Não é em todo o território, se eu não me engano. Tem ali os casos, né, restritos, que é a pergunta de Kardec. E eles dizem: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito? Então a gente já consegue saber que no futuro não vai ter, porque hoje a gente já se revolta com o passado, né, com o que aconteceu no passado, como eu falei, crucificação, guilhotina, fogueira, enfim, várias formas, né, de pena de morte que existiam.
E a gente se revolta, a gente fala como é que isso aconteceu, como é que isso era permitido. Isso já faz com que a gente possa projetar um futuro onde não exista, né? E a gente tem que buscar o positivo, o progresso, e não ficar querendo voltar, gente, querendo voltar para o passado. Ah, isso aí tem que morrer, hein? Tem que morrer mesmo, não tem solução. Não, tem que buscar uma solução. A gente anda muito assim radical, né? A gente tem que buscar causa, buscar solução, buscar conversar, refletir. Porque hoje em dia também é isso. Você toca num ponto delicado e as pessoas já querem dividir, né? Ah, não pode falar sobre isso. Não pode o quê, minha gente? Se não conversar. Outro dia um amigo falou assim, as pessoas querem evoluir, mas não querem conversar, não querem refletir sobre esses pontos delicados. Acha que a evolução vai vir a saltos, e é verdade, a gente fica aí esperando, né? Tá todo mundo falando de planeta de regeneração faz tempo, mas agora que a coisa tá complicada, tá tudo, né? Tá essa turbulência, querem se manter lá no passado e ficar esperando, sei lá o que ia acontecer para vir a planeta de regeneração, né? Vamos concluir. Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Eles respondem, tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus, é Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Então, eles colocam aqui o seguinte, essa questão, né, a quem matou com a espada, pela espada perecerá, é justiça divina. Através da lei de causa e efeito, a gente acaba sofrendo aquilo que fizemos em outras vidas ou nessa vida. Kardec traz lá no Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, não encontrando nessa causas anteriores das aflições. Tem que ter uma causa para esse sofrimento. Porém, né, somos nós... Não somos nós que vamos aplicar essa justiça, né, no exagero, como aqui a pena de morte, que é o tema discutido, né, um ato cruel. E aí ele traz para concluir, né, além da questão de ser divina, é a justiça de Deus, é ele quem a aplica, traz também o fato de que Jesus disse que devemos perdoar, e vamos lembrar que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o caridade para com os criminosos. Então, é nisso que consiste, como eu falei, não é que você vai passar a mão na cabeça do criminoso, ele não precisa ir para a cadeia, não precisa, né, ser julgado ali, ter a pena. Não é isso, é você não ficar desejando a morte, desejando o sofrimento, é você, enfim, piorar ainda essa situação, principalmente quando vira um caso de mídia, que aí entra toda essa vibração, todo mundo joga isso para o criminoso. E o Nando tá falando que recomenda o filme A Cabana. Eu não sei bem como é que ele encaixou aí, não, porque até hoje, aí, olha só, o Leandro me mandou também, tava aqui aberto no computador e até hoje eu não vi A Cabana. Ai, Jesus. E a última pergunta, que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que espiar. Só por esse desejo, né, de você querer a pena de morte, já mostra que você não está muito elevado. Imagina o espírito superior vai querer ficar perto de você. Vamos trazer aqui para a nossa realidade, né, gente? A gente sabe que os nossos pensamentos atraem aqueles companheiros. E aí, quem é que a gente vai atrair desejando a morte do outro? Imaginando violências e torturas. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Mais uma vez falando também sobre as lideranças, né? Os que a impõem se sobrecarregam desses assassínios, se tornam responsáveis. A gente concluiu hoje esse estudo da lei de destruição. Para quem chegou depois, nós começamos na semana passada, fizemos destruição necessária e destruição abusiva e flagelos destruidores. Hoje a gente estudou a parte de guerras. Concluímos
ficou um estudo bem longo, necessário, a espiritualidade trouxe, porque eu tenho seguido a sequência, e calhou de ser bem nesse momento. Então, aqueles que desejarem, procurem depois, né, que eu vou manter essa salva, e a outra também está salva. É um tema polêmico, atual e muito necessário para que a gente possa refletir sobre tudo que tem acontecido, infelizmente, no Brasil e no mundo. Eu agradeço a vocês a participação, a presença, e provavelmente não vai ser semana que vem, com certeza não vai ser semana que vem, gente. Domingo que vem eu preciso folgar, porque essa semana todinha tem atividade espírita. Então, não vai ser semana que vem, na outra semana, a gente vai estudar da lei de sociedade. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, estamos estudando as leis morais, estamos na metade e mais para frente vamos falar ainda de igualdade, de liberdade, de progresso e de justiça, amor e caridade. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e uma boa semana para todos vocês.